Legal, começando o nosso Esporte Cidade, falando do Rio Preto. O Rio Preto jogou ontem em Guaratinguetá e perdeu para a Mantiqueira. A Mantiqueira até então tinha 2 vitórias na competição, acabou tendo a terceira contra o time do Rio Preto ontem, jogando lá em Guaratinguetá. Né? E o Mantiqueira, então, manda seus jogos por lá, e com isso, então, o Rio Preto perde e acabou, então, perdendo também a chance de garantir a sua classificação no jogo contra a equipe do Esporte Clube São Bernardo, domingo aqui às 10 horas da manhã. Toda a rodada vai ser às 10 horas da manhã e, portanto, então, está aí o Mantiqueira, que até então, né, a gente nota aí que estava no rebaixamento, rebaixado, acabou mostrando um bom futebol contra a equipe do Rio Preto. E, por ironia do destino, quem marcou? Lucas Boneca, olha o nome do cara. Lucas Boneca, marcando 2 gols na equipe do Rio Preto, Cássio. Olha, muito boa tarde a você e a todos que acompanham o Esporte Cidade. Pois é, com esse nome, o cara destruiu aí os sonhos, não é? Do Rio Preto Esporte Clube, que era de voltar, se classificar entre os 8, e o ano que vem está na segunda divisão, na Série A2. Mas surgiu um Lucas Boneca aí na noite de ontem, não é? Para praticamente aí, como você disse na manchete, o jogo de domingo contra a equipe do São Bernardo apenas para cumprir tabela, não é? Existia toda uma motivação por parte dos jogadores do Rio Preto, por parte do técnico Catanossi. Quem acompanha o Esporte Cidade viu, não é, as entrevistas de ontem, mas o Rio Preto acabou caindo para um time que não havia ganho praticamente nada nessa Série A3. O Rio Preto era, sim, o favorito, tinha a possibilidade de vir com os 3 pontos de lá, mas são coisas do futebol, não é? Acabou amargando uma derrota, time inclusive aí que é dirigido por uma mulher, não é? A Nilmara. A Nilmara, técnica do Mantiqueira, aprontou para cima do Rio Preto. Teve o Jô também expulso, o que evidentemente acabou, enfim, complicando ainda mais uma noite de horror, vamos dizer assim, em campo para a equipe do Rio Preto, que esperava tudo, menos uma derrota para um time que, voltando a dizer, havia ganho muito pouco neste campeonato. Bom, e o Rio Preto, que até então, contra o Capivariano, eu sou suspeito de falar, porque não assisti esse jogo do Rio Preto, mas quem esteve no campo disse que viu um bom jogo. Capivariano sempre lá em cima na tabela. O Rio Preto mostrou um bom jogo. O Rio Preto mostrou um bom jogo contra o time do Noroeste lá em Bauru. Noroeste também já quase classificado aí para a próxima fase, né? O Noroeste já está classificado para a próxima fase, mostrou um bom futebol. Voltou a jogar aqui contra a equipe do Monte Azul, mostrou bom futebol. Jogou contra o Olímpia, jogou um bom futebol. E agora, jogando contra uma equipe que até então está rebaixada, como disse o Catanossi aqui na entrevista que ele deu ontem para a gente, antes do jogo, disse que a equipe jogaria descompromissada. Uma equipe descompromissada que acabou, então, mostrando um bom futebol. Será que teria alguma coisa extra futebol por trás da equipe do Mantiqueira, que até então não estava mostrando bom futebol e acabou ganhando do time do Rio Preto Esporte Clube? E o próprio Catanossi dizia, né, da evolução da equipe do Rio Preto, portanto, o crescimento que estava tendo, a equipe marcando 8 gols com o seu comando e, portanto, contra a equipe do Mantiqueira. Acabou levando perigo algumas vezes ao gol do goleiro Pedrão, da equipe do Mantiqueira, mas não foi satisfatório para ter um resultado positivo para o time do Rio Preto. O Rio Preto, se tivesse até um empate, poderia, né, estar hoje brigando aí ainda com as chances remotas de classificação na Série A3 do Campeonato Paulista, mas isso acabou não acontecendo. Bom, você falou em altos e baixos, eu acho que daí foi a grande questão, não é, da equipe do Rio Preto nesse campeonato da Série A3. Primeiro, depositou toda a confiança, não é, no técnico Rodrigo Fonseca, que veio, montou a equipe, fez uma pré-temporada. Aí, em determinado momento, lá quase na fase final do campeonato, sai o técnico, chega o Catanossi. Então, essas oscilações, não é, jogando bem em determinadas partidas, principalmente quando jogou fora, não é, também marcando bobeira, tomando gol de empate quando não podia, ganhando o jogo de 1-0, né? Acabando aí, levando virada. Então, acho que tudo isso contribuiu, não é, desta campanha irregular. Se o Preto entrasse, talvez,
viesse de lá ontem com um resultado positivo, ganhando o jogo também, teria que ganhar o jogo no domingo. Quer dizer, seriam 2 vitórias, contando com a última vitória do Olímpia. Então, era uma meta traçada de 3 vitórias, 9 pontos, aí sim, como disse o Catanossi, seria um novo campeonato, uma nova disputa, somente entre os 8. Mas tudo isso agora vai ficar como um passado, não é? Vai ficar aí como uma lição que oscilar muito, ter altos e bastante baixos também, não leva o time a lugar nenhum. Bom, os resultados de ontem, Cássio, favoreceram a equipe do Rio Preto. Só o Rio Preto que não soube fazer o seu papel. Porque tivemos aí o São Carlos perdendo em casa para o Capivariano por 4-2, o Esporte Clube São Bernardo perdeu em casa para o Velo Clube por 1-0, e, portanto, então, está aí. Se o Rio Preto tivesse ganhado o jogo, estaria com 28 pontos, ao lado da equipe do São Carlos, que poderia ser a briga aí, né, para estar brigando pela classificação no último jogo, contra a equipe do Velo Clube, ou mesmo então contra a equipe do Noroeste. No Noroeste eu não digo, porque o Noroeste está com 31, né? Mas aqui contra o Velo Clube, contra o São Carlos, seria a briga da equipe do Rio Preto e do próprio São Bernardo, que hoje está com 26 pontos ganhos. Então, quer dizer, a rodada favoreceu totalmente o Rio Preto, só o Rio Preto que não fez o seu papel. Ele não fez a lição não de casa, a lição fora de casa, né? Que ontem o jogo foi fora, lá em Guaratinguetá, porque na verdade ele precisava dessa vitória. Agora, em relação acredito até que essa disposição, né, do Mantiqueira, que teve aí a noite inspirada do Lucas Boneca, que aproveitou aí, autor dos 2 gols, são coisas do futebol, né? Agora, quando a gente fala aqui também em coisas extra-campo, claro que não é agora que isso vem. A gente conhece muitas e muitas histórias de extra-campos, né? Porém, a maioria delas nunca ninguém conseguiu provar também. Até então, Cássio, essa equipe tinha marcado 10 gols e sofrido 24. Com os 2 gols da equipe do Rio Preto, marcou 12 e sofreu 24. Então, quer dizer, tem um saldo negativo de 12. Quer dizer, veja bem, né? Que é um ataque ineficiente. Foi um ataque ineficiente, e o mesmo jogador acabou marcando 2 gols contra o time do Rio Preto Esporte Clube. O Jô acabou sendo expulso, como você disse aí, aos 23 minutos do primeiro tempo. Isso aí acabou prejudicando muito a equipe do Rio Preto, né? Como também foi expulso o jogador da equipe do Mantiqueira, mas tá aí então, né? Agora torcer para que o Rio Preto possa terminar aí pelo menos em 9º colocado, brigar aí por uma classificação para disputar a Copa Paulista, que é depois da Copa do Mundo, né? Bom, isso aí é uma outra questão, né? Em relação à Copa Paulista, o Rio Preto não disputou, né? O ano passado. Eu acho que essa continuidade é importante em relação ao futebol profissional do Rio Preto. A gente conversava isso, inclusive, no último jogo, né? No Anísio Haddad, juntamente com o Humberto Carlos. Inclusive, quero mandar ao Humberto Carlos um forte abraço. Ele que participa lá na Interativa FM, narrando também os jogos do Rio Preto. Então, o popular Dragão. O nosso querido Dragão e também o Caveirinha, né? Então, a gente comentava isso ali naquela resenha, né? Nós estávamos todos lá, né? Juntamente também com o Paulo Porto, com você, o Oscar Oliveira. Então, eu acho que é importante, sim, a disputa do Rio Preto na Copa Paulista, para ter uma sequência, né? Para quando chegar a Série A3, ter pelo menos uma base, aproveitar alguns jogadores, mas isso tudo, claro, quem vai definir é o presidente Zé Eduardo Rodrigues, juntamente com o diretor de futebol, o vice-presidente Juninho Badan, que vão traçar, claro, os planos para o ano que vem. O que tem agora é que encerrar a participação na Série A3, ganhando no domingo, né? Porque, afinal de contas, é um jogo em casa e não seria legal terminar essa fase com uma derrota. Legal, então quer dizer, o Rio Preto cumpre tabela no próximo domingo contra a equipe do Esporte Clube São Bernardo, mas digamos também que o Rio Preto tem que estar de olho numa vitória, porque se ficar entre os 9, tem aí a vaga garantida para a Copa Paulista, né, que deverá acontecer no segundo semestre, e portanto então está aí, né, o time do Rio Preto em campo no próximo domingo às 10 horas da manhã no estádio Rio Pretão.
Bom, vamos mudar de estádio e ir lá para o América Futebol Clube, onde o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a liminar favorável ao Zé Branco por 6-0. O italiano fica fora e o Zé Branco fica na presidência do América Futebol Clube. Então, portanto, ontem a gente já conversava aí e falávamos sobre o América Futebol Clube. Portanto, um time treinando no CT Bolão, outro treinando ali no estádio do América Futebol Clube, no estádio Teixeirão. E com isso, então, né, o Rodrigo, o Cuquinha vão ter que trabalhar bem. E agora tem esse imbróglio na Federação Paulista de Futebol, que até então, até ontem, estava aí o nome do italiano como presidente do América Futebol Clube. Então, se chegar as fichas por lá até o dia 28, em nome do Zé Carlos Pereira Neto, que é o Zé Branco, o Zé Branco não é reconhecido na Federação Paulista de Futebol como presidente do América Futebol Clube. Então tem que dar um jeito nessa situação aí, o departamento jurídico do América Futebol Clube, para que possa, então, as fichas chegarem na Federação Paulista de Futebol a tempo para que o América possa disputar no próximo dia 7 de abril o primeiro jogo contra a equipe do Grêmio Catanduvense, jogando aqui no estádio Teixeirão, em Rio Preto. Bom, que situação, né? Então, a questão jurídica aí do América, está aqui a manchete, o América é do Zé Branco, mas o próprio Zé Branco declara aí que está aberto, se for preciso, pedir, não é? Marcar uma nova eleição. Agora, o que pega aqui é essa questão da federação não reconhecendo, não é, o próprio Zé Branco como presidente, e sim o italiano. Agora, se tinha 2 times treinando para a Série B, vai prevalecer, então, o time do Zé Branco, né? Os comandados aí do Cuquinha. E fica, né? Será que essas fichas chegarão a tempo? Esse registro chegará a tempo? E essa interrogação sobre a federação não reconhecer o Zé Branco como presidente? São dúvidas, né? A recondução dele não chegou na Federação Paulista de Futebol, né? Ele me disse ontem que na terça-feira já tinha encaminhado todos os documentos da Federação Paulista de Futebol, mas ontem ainda constava o nome do italiano como presidente, né, o Luiz Donizete Prieto como presidente do América Futebol Clube. E agora também fica essas questões aí, né, sobre o Conselho Deliberativo do América, se vamos ter outra eleição, até quando o Zé Branco vai ficar. O juiz vai ter que determinar tudo isso aí, porque o Zé Branco ainda tinha 10 meses para cumprir e, portanto, o Conselho Deliberativo deve convocar novas eleições, o Conselho deve ser o mesmo que ficou com o Zé Branco, se é o João Eurides que vai ser aí o presidente do Conselho, ou é o Pedro Batista, que foi empossado nessas eleições com o italiano, e, portanto, então, fica esse impasse aí quanto à burocracia na parte do Estatuto do América Futebol Clube. O que a gente pode ter certeza, aliás, eu acho que a única certeza que a gente tem é que tudo isso ainda vai dar muito pano para manga, não é? A questão da presidência do América, que hoje é do Zé Branco, que até ontem havia uma interrogação, enfim, toda essa questão jurídica é feita para advogado resolver. Legal, nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já com o Campeonato Paulista, tem muitos gols aí, o Palmeiras pegou a Moleza, pegou o Novo Horizontino, ganhou de 3 da primeira, ganhou de 5 na outra, 8 gols, a equipe do Palmeiras, que acabou ganhando ontem do time do Novo Horizontino. E o Santos empatou 2 jogos contra a equipe do Botafogo em 0-0 e, portanto, nos pênaltis, uma catástrofe, né? Jogadores da equipe do Botafogo perdendo, o mesmo também acontecendo com o Santos Futebol Clube. E hoje nós teremos a equipe do Corinthians pegando o Bragantino. O São Paulo já passou, está tranquilo, só esperando o seu adversário. Nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a 1 quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras,
Uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estância Trevisan 2, sentido Gopiaçu Cedral, número 1000. Próximo ao recinto de exposições em Gopiaçu. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Piscinas para crianças e adultos. Mesa de bilhar, salão integrado para festas com palco. Mesas, cadeiras e talheres para atender até 200 pessoas. Estância Trevisan 2. Telefones 3215-8181 e 996-093771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, para o Osmar Trevisan, para o nosso amigo Luiz Jardini, para o nosso amigo Oséias, que é o pedreiro que está aqui, trabalhando aqui na TV Rio Preto também, ao nosso amigo Cássio Demarco e a todos os palmeirenses. O Palmeiras, então, pegou moleza, jogou contra a equipe do Novo Horizontino e fez 8 gols em 2 jogos, hein? Que coisa, hein? Será que é o Novo Horizontino que está mal? Porque mal não está, porque fez uma boa campanha na primeira fase. E o Palmeiras, então, voando em campo, Cássio. Estamos vendo aí já os momentos, né, da equipe do Palmeiras contra a equipe do Novo Horizontino. Mas começou massacrando, né? Bom, você já respondeu a pergunta, né? Se o Novo Horizontino vinha bem motivado, mostra a superioridade do Palmeiras, que não teve trabalho, né? Mesmo ganhando lá no primeiro jogo de 3-0 e agora de 5. Um time que faz 8 e não leva nenhum, não tenha dúvida, né? É um time a ser temido, né? Bruno Henrique marcou o primeiro gol, né? Então é um treino. Até que não chegue lá no Itaquerão, é um time a ser temido, né? Se chegar no Itaquerão, Se né? chegar no Itaquerão, Se né? chegar, sem dúvida. Você tem Agora dúvida? existe, eu tenho muita dúvida. Tem dúvida que eu acho que a Federação Paulista de Futebol Não vai deixar o já Corinthians fez fora. o campeonato para que desse os 4 aí. Já tá, A federação já escalou direitinho o 3 árbitro. já estão, né? Quem que apita hoje aí lá, o jogo do Corinthians? Não, o Corinthians não precisa de apitar amigo. Já está, o reforço está garantido. Corinthians Aí, não ó, precisa tá de vendo? O apita próprio amigo. corintiano já fala, né? Que está tudo certo, Não que a precisa- federação não vai Corinthians deixar. não precisa de apita amigo, Não, imagina. de forma alguma. Olha, o Corinthians hoje não vai ter o São Gabriel. muitos títulos pela frente. O Corinthians não vai ter o Gabriel sacado do time, o Sheik por desgaste físico, o Romero sai para entrar o Matheus Vital e o Jadson mais uma vez desfalca. Não é para ficar preocupado? Não, Hã? é isso. É, Quem apita lá é Vinícius Gonçalves Araújo. então tá certo. Tá certo? Tá bem? É. Você pensou que era o irmão do Paulo César, né? De Oliveira. Era isso? O Palmeiras hoje, independente de quem apita, O Palmeiras vai pegar o Santos mesmo, não vai ter jeito, viu? E- Aliás, o jogo do Santos ontem, eu pensei que era disputa de tiro de meta. E esse gol foi sem querer, mas mais ou menos sem querer do Keno, né? O Keno também tá igual o Guerreiro, né? O Guerreiro não, igual o Romero. Só cai também, né? E sente contusão, uma atrás da outra. Tá igual o Jailson, goleiro da equipe do Palmeiras, né? O Lucas Lima tá jogando solto, tranquilo, né? Porque pega moleza, né? E aí, então, mostra um bom futebol, o Lucas Lima. Olha aí, ó. E aí o gol do William, William. né? O cara tapa na cabeça ali, rapaz, tá doido, hein? E do Felipe Melo ainda. Do Pitbull. Que isso. O né? Pitbull voltou a ser o Pitbull do Verdão. Olha lá, o Lucas Lima, onde põe a bola onde quer, né? Põe. Quando dá um espaço para ele também, né? Tem disso, né? E quando quer jogar também. Quer jogar um craque. também, né? Porque, Tem isso também. olha lá, o William faz um belo gol, pegando de primeira, né? 5-0 para a equipe do Palmeiras, contra o Novo Horizontino. Sabe que deu até dó do Doriva, viu, rapaz? Deu.
É um cara que a gente gosta muito, né? A E, gente, de repente, a gente acaba sentindo, né? isso. Pela, Não é? pela grande pessoa que é, mas levou. Exatamente. O time dele não viu a cor da bola, né? Não. Não teve nem como. Cléo Silva apagado na equipe do Novo Horizontino. Até então era um dos bons jogadores da equipe do Não, Novo e olha a Horizontino. facilidade com que o Palmeiras, Ali, né? ó. Foi marcando Entra os gols. tocando. Um verdadeiro rachão, viu? Ritmo de rachão o jogo de ontem. Você pode ter certeza. E o Papagaio? Você gostou do Papagaio? O Papagaio Eu não vi entrou o jogo. e já fez o gol, né? O Papagaio, jogador novo aí da equipe do Palmeiras. O apelido dele é Papagaio porque... Olha o pênalti chegar assim, ó. Quer ver uma paradinha que ele deu? Ó lá. Viu? Aí o goleiro vai em cima dele. O goleiro da equipe do Novo Horizontino vai em cima dele, quer conversar com ele, porque achou que... Olha lá, tá vendo? Cavadinha. Ele quis dar uma cavadinha, viu, Cássio? Que isso? Olha lá, ó. Você vai entender um pênalti desse aí? Quis fazer de letra, né? E aí o Lucas Lima servindo mais uma vez aí, o Papagaio. O Papagaio que entrou na equipe do Palmeiras, um jogador de 19 anos e pode ser uma grande promessa da equipe do Palmeiras. O apelido dele é Papagaio porque jogava futebol de salão e desde as equipes de base ele é falador. E então puseram o apelido dele de Papagaio no time do Palmeiras. Será que o Palmeiras estaria aí descobrindo o novo Gabriel Jesus? Quem sabe esse papagaio voe alto, né? No Com Verdão. certeza, né? O Juninho não separou, né, a cobrança das penalidades do jogo do Santos, como eu falei. Mas que péssimo aproveitamento, hein? Tanto do Botafogo. Botafogo errou demais, Que né? festival de pênalti desperdiçado. Nunca tinha visto isso antes no futebol. Foi demais da conta, né? E, aliás, o Santos que não conseguiu marcar um gol no Botafogo em 180 minutos, diga-se de passagem, né? O Gabigol perdendo esse gol para a equipe do Santos, né? Perdendo não, ele acabou chutando, né? A bola veio da linha de fundo e acabou subindo muito. E ele, então, perdeu essa oportunidade de fazer o gol para a equipe do Santos. O Botafogo, então, tentando, né, chegar no gol do goleiro Vanderlei. Olha aí, boa chance da equipe do Botafogo. E o Botafogo acaba perdendo, né, com o Dodô. Dodô que veio a perder o pênalti também para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Tantas equipes do interior chegando, mas acaba não passando até agora ninguém, né? Até agora ninguém, a não ser o Bragantino que joga contra o Corinthians hoje lá no Itaquerão. Boa defesa do goleiro Vanderlei aí da equipe do... da equipe do Botafogo, do Botafogo, né? Uma boa defesa do goleiro. E, portanto, nós tivemos aí um lance que houve pênalti no Gabigol, viu? E o árbitro acabou não dando, viu? Leandro Bizzi Marinho acabou não dando o pênalti, o Gabigol reclamou e o pessoal falou assim, o Gabigol vai ser expulso de novo, né? Mas você pode ver que daqui a pouco a gente vai ver o lance aí e o Santos reclamou muito, né? Do Leandro Bizzi Marinho, que acabou não marcando o pênalti favorável à equipe do Santos. E o Santos, então, né, durante os 2 jogos aí, não conseguiu abrir o placar. Será que está sentindo a falta aí do Ricardo Oliveira, da equipe santista, né? O Gabigol parou de marcar, porque vinha de sequência aí de gols, né? A equipe do Santos com o Gabigol, e ele parou de marcar, e o Santos, então, tanto na Libertadores como também no Campeonato Paulista, acaba não marcando, né? E teve oportunidades, né? É. Teve oportunidade debaixo de um toró também, né? Porque a chuva aí... Choveu muito, né? Bom, o campo estava ruim para os dois, né? É. Tanto o Botafogo como também para o time do Santos. Aí os pênaltis, né? Aí é um martírio, né? O festival de... Aí o Gabigol marcou, né? Marcou o primeiro gol para a equipe do Santos. Aí vem o Botafogo cobrando também o pênalti e acabou marcando. Os 2 primeiros aí foi tudo bem, né? Até aí estava normal, né? Normal. Aí vem as cobranças de Vitor Bueno cobrando e o... Bela defesa, hein? Telegrafou pro goleiro, né? Né? Sem dúvida, né? Telegrafando pro goleiro da equipe do Botafogo e com isso, então, né, o Thiago Cardoso pegando para a equipe do Botafogo. Quer ver? Olha, para fora. Mas também, eu vou ficar entre nós, hein?
essa partida dele para a bola, meio esquisita, hein? Olha ali, ó. Ele não tomou nem muita distância, né? Não. Tentou colocar. Olha aí, Esse bateu bem, né? tranquilo. Jogador novo da equipe do Santos aí, fez o gol contra a equipe do Corinthians, deu moral para ele. Quer ver? Olha onde chutou o Dodô, da equipe do Botafogo. Garotinho bom de bola, né? E acabou pegando muito por cima da bola, a bola viajou e foi embora, né? Foi lá no Museu do Santos. Foi. Olha aí, então. o que é isso? Né? Mais um pênalti perdido pela equipe do Santos. E aí vai recorrer ao goleiro, o Wanderlei, né? Para ver se o Wanderlei pega ou não. A equipe do Santos. O jogador faz careta, né? Assim que ele perde uma penalidade dessa, é E aí incrível. mais um pênalti, né? Que o Botafogo estava perdendo. Olha, Tudo igual, hein, rapaz? Que coisa, hein? Que péssimo aproveitamento, né? é duro, né? O Condé aí, que é o técnico da equipe do Botafogo, fazendo um bom trabalho no Botafogo. E agora o Santos marca o gol. E com isso, então, o Santos classifica-se para a próxima fase do campeonato. Agora aguardando, né? O desfecho de hoje entre Corinthians e a equipe do Bragantino nesse campeonato paulista. Portanto, então, hoje sai a definição. Se o Bragantino passar, né? O Bragantino que pega o Palmeiras. Né? E aí o Santos joga contra a equipe do São Paulo Futebol Clube. E, portanto, então, esse jogo acontece às 22 horas no Itaquerão. E o Corinthians, então, joga desfalcado, como disse o Cássio Demarco, que sabe até dos desfalques da equipe do Corinthians 22 hoje. não, acho que é às 20 horas. Às 22 horas. Às 22 vai 22 ser. horas. Então, Legal? Beleza, então. Um abraço, Cássio. Outro e até amanhã. Legal, gente. Ficamos por aqui. Lembrando que o nosso reprise é às 19 horas e 30 minutos. Amanhã a gente estará aqui ao vivo a partir do meio-dia, trazendo as novidades do esporte aqui no nosso Esporte Cidade. Um abraço e até lá.